Boa tarde, estamos aqui no Hospital do PET, na Avenida Santa Catarina, no bairro dos Estados. Nós vamos falar sobre a prevenção, a consciência dentro do conceito de saúde única, a raiva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito da raiva, está relacionado intrinsecamente, certo, na interface da saúde única. Vimos que a raiva é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida entre animais, e seres humanos, que tem etiologia viral, fúngica ou bacteriana. Em áreas urbanas, os cães e os gatos são os principais transmissores. Então, a gente tem que pensar que a relação da interface da saúde única, One Health, é a relação entre o conceito de área urbana, meio ambiente, e o meio urbano junto com o animal e social. Vimos falar também que a transmissão ocorre quando o vírus da raiva, existente na saliva do animal infectado, penetra no organismo através da pele ou mucosas por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. Certo? Para a gente conseguir entender que a relação da interface da saúde única está relacionado aos três tipos, o desmatamento, no caso da questão do morcego, ele vai sair devido ao desmatamento, vai para a área urbana e acaba infectando a pecuária, Por isso que está relacionada à interface da saúde única. Existe a possibilidade, mas é só se a quantidade mas é muito raro, principalmente com a vacinação anual. Ele costuma entender o risco da raiva, ou ainda existe muita desinformação sobre a doença. Nesse caso de nós, tem muita gente que é desinformada da educação, da raiva. Então, são assim, tutores que ali você entender da raiva. Entender a proporção da e a velocidade da mortalidade. É muito rápido. Por exemplo, se pegar no dedo do pé, vai ter mais 2 dias em relação a se pegar no dedo. Mas são muito. Então, é muito letal, não tem opção. Se contrair, infelizmente, não vai sobreviver e eles não conseguem compreender. Se conseguisse, com certeza não passava anualmente. De que forma o médico veterinário contribui diretamente para o controle da raiva dentro da abordagem da saúde única? Primeiramente, a gente consegue identificar como são sinais neurológicos específicos, dependendo do momento da doença. Então, a gente consegue ver o animal e pensar nessa possibilidade, Quando são sinais bem específicos, principalmente, para assegurar essa... Mas, infelizmente, nós estamos ainda a mercê, Não tem a hora que, obviamente, depende do quadro, do grau, a gente consegue detectar e a possivelmente tem que tomar vacina também. Boa tarde, meu nome é Fábio. A gente está fazendo um trabalho sobre o conceito da saúde única relacionado à zoonose, que é a raiva, A gente está trabalhando nessa cadeira da Faculdade de Saúde Única e a gente está colocando algumas perguntas em entrevistas em relação ao conceito da saúde única, em relação à questão da raiva, E o combate também, o controle da raiva, A gente sabe que a raiva ela vem de uma zoonose viral, Que de acordo com a interface One Health da saúde única, o conceito da raiva ela vem em relação ao meio ambiente, o meio urbano e o meio animal, Primeiro vem do desmatamento, onde os morcegos eles
eles acabam indo para a zona pecuária, né? Começam a destruir a questão pecuária, do gado, bovino, e em relação também para a zona urbana e acaba infectando os animais como cachorros e gatos, né? Aí a gente vai fazer umas 3 perguntas. Em relação ao conceito de saúde única, o que se aplica no combate à raiva de uma pessoa, na sua opinião, em relação ao conceito da saúde única? Como eu já te falei, que é uma interface. Qual a questão do combate da raiva aqui de uma pessoa? Como seria em relação à saúde única, do teu ponto de vista? Então, com relação à transmissão, né, ao veículo de transmissão, a gente combate, né, pensando no pilar, né? A gente pensa o conceito de saúde única, um conceito abrangente, onde a gente vai acabar fazendo essa comunicação entre o meio animal, o meio do próprio ambiente e a saúde humana. Então, a gente não consegue atingir uma saúde plena com um desses pilares fragilizados. Então, quando a gente tem animais que estão em situação de risco, animais que têm possibilidade de ter acesso ao vetor, a gente acaba tendo a oportunidade que esse vírus se propague, inclusive pegue em humanos, que é a grande preocupação no conceito geral de saúde única. Então, pensando no aspecto da população de João Pessoa, no caráter epidemiológico mesmo da causa, a gente entende realmente que o combate vem direto com conscientização, educação e saúde, a gente entender que existe a vacinação distribuída pelo SUS, né, para esses animais, e a gente consegue, assim, diminuir a incidência de raiva próxima a gente, dos animais domésticos. Claro que, pensando na questão trazendo de animais silvestres, como os morcegos, a gente também fica a critério, né, a conscientização da população de não se aproximar, ver o morcego na rua, ver o filhotinho não pegar, mesmo que não sejam animais que transmitam diretamente a raiva, a gente ainda pode sim contaminar. Além disso, outros animais silvestres, né? A gente vê também isso em primatas, saguis também passam, e às vezes a gente se aproxima, dá alimento para um animal próximo e acaba pegando também. É uma coisa comum aqui em João Pessoa, a gente alimentar e ter essa preocupação. Conscientização de que animais silvestres a gente evita realmente esse contato direto para evitar casos de zoonose. E também em caso de a gente pegar, ser mordido, ter acesso a esse vírus, procurar o serviço de saúde mais próximo para poder ter um direcionamento para tomar as medidas fazíveis o mais rápido possível, evitando assim a propagação do vírus. Doutora, em relação a de que forma o médico veterinário vai contribuir diretamente para o controle da raiva dentro dessa abordagem da saúde única? A gente atinge diretamente a população já dos animais, né? Fazendo a vacinação desses animais, indicando a vacinação. A gente sabe que o Centro de Zoonose distribui vacinação o ano inteiro, além das campanhas que a gente tem já do dia D, né? Sempre nos polos de vacinação. Então, o trabalho veterinário é fortalecer a vacinação e também fazer essa conscientização desses outros animais que possam propagar o vírus, né? Além disso, a gente já sabe que o médico veterinário contribuído na saúde única, né? No NASF, quem sabe voltando aí, nos grupos de apoio de saúde da família, também tem esse papel diretamente na saúde da comunidade, fazendo esse trabalho de comunicação. E a última pergunta, doutora, como é a parceria entre veterinários, agentes de saúde e órgãos públicos dentro da estratégia da saúde única para controlar a raiva? Então, a gente tem os centros de epidemiologia aqui em João Pessoa, né? Em toda a Paraíba, isso aí é obrigatório em todas as cidades, onde tem a comunicação do médico veterinário diretamente, que é o médico, assim, especializado na área, né? Que fala diretamente da abordagem de zoonoses. Além disso, a gente também tem comunicação desses centros de epidemiologia com os postos de saúde, com as campanhas dos agentes de epidemia, bem próximo da comunidade, que é o papel deles, né? Então, o agente comunitário de saúde, conhecendo o território, fazendo a territorialização daquele ambiente, entendendo as áreas de risco, entendendo a população que está ali, comunica aos agentes de endemia, que também fazem esse trabalho de conscientização de casa em casa, né, fazendo a campanha de dengue, e também falando sobre isso. Isso foi o nosso trabalho, doutora. Pois é, muito interessante. De conscientizar as pessoas, que a gente sabe que muitas pessoas que não têm a questão de... não sabem sobre a questão da raiva, sobre como é o controle, principalmente as pessoas de renda mais baixa, né? Não conhecem a questão
acabam tendo animal, não leva para vacinar por preguiça, por muitas outras coisas. E isso faz com que acabe o animal contrair a raiva e eles não estão nem aí e acabam infectando as pessoas, né? E a gente também tem muita dificuldade com relação ao diagnóstico, né? Então, é bem difícil fechar o diagnóstico, mas a gente só consegue isso comunicando diretamente ao centro de zoonoses, para poder levar o material biológico para poder fazer análise. Isso é muito interessante para a gente poder ver pontos epidemiológicos dentro de João Pessoa. Sim. Quais são os focos, onde são as áreas que a gente consegue ver. Sim. Parece até que não existe, mas está assim no dia a dia. E quando acontece, a gente sabe, né? Muito rápido. E depois do diagnóstico, acabou, 10 dias. Né? E entre 2020 a 2022 foram diagnosticados aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, 12 raivas humanas, né? Raiva humana. Sim. Ainda está presente a raiva, mas está bem mais controlada que em 2010, que teve casos de 32 a 40 pessoas infectadas da raiva humana, né? Eu entendo que aqui, João Pessoa, a abordagem ficou melhor evitando erros quando a gente despolariza os postos de saúde para fazer a aplicação do soro, né, desses animais, dessas pessoas que tiveram contato com esses animais, né, foram mordidos. Então, aqui em João Pessoa, a gente define realmente os locais adequados para a pessoa procurar, para tomar o soro, para poder fazer as medicações o mais rápido possível. Então, a orientação que a gente tem como veterinário, além da questão do animal, é também falar para a pessoa que foi mordida procurar um serviço de saúde, porque aí sim a gente consegue impedir a propagação do vírus. Muito obrigado. Nada. Qual é o seu nome, doutora? Fernanda Agnes, viu, Pedro Sobral? Muito obrigado pela entrevista. Nada. Muito obrigado.